Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós vamos passar para a nossa escola dominical. A lição de hoje é como sentir a presença de Deus. E o nosso texto está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus, não é mesmo? Ela nos traz paz, consolo, alegria, muda o nosso coração e a nossa maneira de viver. A Bíblia diz que o pecado nos separou da presença de Deus, mas Jesus veio a este mundo para nos reconciliar com o Pai, nos purificando do pecado. E agora, graças a esse ato de amor, quem é salvo pode entrar na presença de Deus sem medo de ser condenado. Acontece que mesmo depois de muito tempo na igreja, muitos cristãos têm dúvidas sobre o que é sentir a presença de Deus. Qual é a sensação? Será que sentir a presença do Senhor na nossa vida tem a ver com ficar trêmulo, arrepiado, emocionado e começar a chorar? Ou será que essa experiência está relacionada a cantar, girar, dançar e falar em línguas estranhas? Quando nos convertemos, o Espírito Santo age na nossa vida de tal maneira que nos leva ao arrependermos dos nossos pecados e a entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. E passamos a ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesse momento, vivenciamos uma paz e uma alegria muito grande. Daí passamos a frequentar a igreja e pensamos que iremos experimentar aquela presença de Deus tão maravilhosa todos os dias, porém nem sempre conseguimos senti-la. Tem dias que nos sentimos muito felizes e motivados por saber que Deus está conosco, mas muitas vezes, pela nossa inconstância e por causa dos nossos pecados e dos problemas que enfrentamos, não conseguimos sentir a presença de Deus e achamos que Ele nos abandonou ou duvidamos da nossa própria conversão. Talvez você tenha se identificado com isso, e nessa lição da Escola Dominical de hoje, eu quero te mostrar que ter a presença de Deus é muito mais do que sentir uma emoção muito forte. É importante dizer que cada um tem o seu modo de se relacionar com Deus. E geralmente as pessoas dizem sentir uma forte presença de Deus quando estão orando em línguas, quando recebem revelações, quando choram, pulam, dançam e até caem, como se fossem arrebatadas. Elas dão muito valor a essas manifestações sobrenaturais. Eu creio nas manifestações sobrenaturais e algumas vezes já senti a presença de Deus através delas. O problema é que, por acreditarem que a presença de Deus seja somente isso, muitos cristãos ficam frustrados porque nunca sentiram nada parecido com essas coisas. Então eles começam a pensar: eu tenho buscado, eu tenho jejuado, clamado ao Senhor para sentir a sua presença, mas não sinto nada. Por quê? Será que há alguma coisa errada comigo? Será que eu estou cometendo algum pecado e por isso não estou conseguindo sentir a presença de Deus? Se você tem pensado isso, pensado assim, eu quero te mostrar o que Jesus fala sobre a presença de Deus em nossas vidas. Está lá em João, no capítulo 14, no versículo 23. Veja o que ele disse. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Repare bem que em nenhum momento Jesus disse que a presença de Deus em nossa vida depende de sentimentos ou manifestações externas. Ela também não depende de irmos à igreja, ao monte ou em vigílias. A única coisa que precisamos fazer para ter e sentir a presença do Espírito Santo é amar a Cristo e obedecer a sua palavra. Por isso, meu irmão, se você entregou a sua vida para Jesus, a presença de Deus já está dentro de você
e não há nada que possa te separar do amor dele. Eu sei que há igrejas que são mais avivadas do que as outras, mas nós precisamos entender que se em determinado lugar a presença de Deus é tão forte que todos conseguem senti-la, é porque nós que somos o templo do Espírito Santo estamos atraindo a manifestação da glória de Deus para lá. E isso pode acontecer com você, no seu quarto, no seu trabalho, na sua escola e em qualquer outro lugar e situação em que você se encontre. Então saiba que você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus está com você. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. E talvez você não esteja sentindo nada, justamente porque o Senhor está provando a sua fé e te ensinando a confiar nele, mesmo quando ele fica em silêncio. Eu acabei de te mostrar porque muitas vezes você não sente a presença de Deus, mesmo obedecendo a ele. Agora, porém, eu vou te mostrar que muitas vezes nós não sentimos a presença do Senhor, porque estamos agindo de forma errada e com isso nos esfriamos espiritualmente. Isso acontece porque com o passar do tempo, muitos de nós nos acostumamos com a vida cristã e paramos de crescer, deixamos de acreditar no que a Bíblia diz e começamos a viver do jeito que achamos mais correto. Por isso, tome cuidado, tome muito cuidado. Nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas que aparecem no nosso caminho e não nas montanhas. A frieza espiritual vem quando paramos de renunciar à carne e aceitamos alguns pecadinhos que já tínhamos abandonado no passado. Também ficamos frios espiritualmente quando paramos de pregar o Evangelho e falamos somente as partes agradáveis da Bíblia. Quando paramos de amar aqueles que não têm a mesma fé que nós e deixamos de ajudar os necessitados por pensarmos que já somos salvos. E esses são apenas alguns exemplos, e infelizmente muitos cristãos têm deixado suas vidas como se estivessem no piloto automático. Essas pessoas vão à igreja por costume, sentam naquele banco mais reservado, não assumem cargo de responsabilidade e se tornam julgadoras, analisando o culto, a roupa das irmãs e a palavra pregada pelo pastor. Elas se consideram os dominadores da palavra e por já terem anos de igreja, pensam que sabem mais do que os outros. Elas também focam mais no ser humano do que em Deus. E com isso, a presença deles passa despercebida. Por isso nós precisamos entender que se não tomarmos cuidado, a rotina pode nos fazer perder o primeiro amor. E assim deixaremos de experimentar a graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha medo de que isso acontecesse na igreja de Corinto. Por isso ele disse, lá em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, ele fala: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, meu irmão, se você quer voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus e sentir mais a presença dele na sua vida, a receita é muito simples. Abra o seu coração novamente e tome atitudes que vão te edificar. Como, por exemplo, ler a Bíblia, ouvir pregações, orar e louvar ao Senhor. Separe um tempo para se dedicar à sua vida espiritual e logo seu coração estará mais sensível à voz do Espírito Santo. E não se esqueça de viver em santidade, pois sem ela você não conseguirá viver em comunhão com Deus. Eu quero concluir dizendo a você que não tem sentido a presença de Deus de forma alguma, você que acha que está desviado por algum pecado, por focar muito nos problemas e não conseguir buscar a Deus, eu quero te dizer, há esperança para você. Você não pode ficar dependendo dos sentimentos. Você precisa aprender a viver pela fé, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Você recebe o perdão dos seus pecados pela fé. Então, mesmo que você não enxergue, não quer dizer que Deus não está agindo e trabalhando na sua vida. Então, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai,
eu quero te agradecer porque um dia o Senhor teve misericórdia da nossa vida. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos libertou das trevas. O Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa graça. Meu Pai, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor já providenciou tudo. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. E agora nós somos salvos e libertos e temos acesso à tua presença. Não pelo nosso merecimento, porque nós não merecemos nada, mas pelo sangue de Jesus que nos purifica e nos torna novas criaturas. Ó meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes buscamos as coisas dessa terra e deixamos de buscar o Senhor? Quantas vezes achamos que somos melhores que os outros? Quantas vezes não sentimos compaixão pelos mais necessitados? Ó Senhor, nos dê um coração parecido ao de Jesus e que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar o Senhor acima de tudo. Ó meu Pai, que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos te buscar, meu Pai, dia após dia, e mesmo que pareça que o Senhor está em silêncio, na verdade nós sabemos que o Senhor está trabalhando e muitas vezes quer provar a nossa fé. Ó meu Deus, que o Senhor derrame dos teus dons, derrame das manifestações do Espírito Santo, que o Senhor venha avivar a tua igreja, avivar o teu povo. Nós precisamos do Senhor, precisamos clamar por ti, lutar contra a nossa carne, lutar contra o pecado. Em nome de Jesus, não nos deixe acomodar, perder o primeiro amor, Senhor. Nós precisamos de ti, meu Deus. Quantas pessoas agora, Senhor, estão ouvindo esta mensagem e estão atribuladas, ansiosas, preocupadas com o que vai acontecer com o futuro. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos agora tudo aquilo que rouba a nossa paz, porque a tua palavra diz que nós devemos lançar sobre ti as nossas ansiedades e a paz de Cristo guardará o nosso coração e a nossa mente. Ó Senhor, derrama dessa paz. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Pai, que o Senhor nos livre dessa carnalidade e que o Senhor nos faça ser homens e mulheres espirituais que andam na presença do Senhor, em obediência, em santidade, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver nesse mundo sem nos contaminar por ele, ó Deus. Que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Derrame do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Que nós possamos estar cheios do teu Espírito Santo todos os dias. E se houver alguém ouvindo essa mensagem, ó Deus, que está abrindo seu coração pela primeira vez, que o Senhor entre na vida dessa pessoa, Jesus, e conserte todos os seus caminhos. Restaura a sua vida e enche ela com a tua alegria, porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém.